Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. É aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E eu não tenho a mão seca, mas eu preciso ser curado também. Aqui é José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza, neste nono domingo do tempo comum. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Bendito seja Deus. Vamos lá. Eu vou começar lendo. A gente vai ler, avisando aqui a todo mundo que está acompanhando, a gente vai ler e vai deixar aqui na descrição o evangelho mais longo, né? Porque tem duas versões para esse domingo, duas opções. Então, dependendo da sua paróquia, pode ser que não se leia tudo, mas como a igreja dá as duas opções, a gente vai ler o mais longo, embora, claro, a gente não vai conseguir falar de tudo como sempre, né? Inclusive, eu estava olhando que em algumas localidades, aos Estados Unidos, acho que é em Viena, é celebrado Corpus Christi, né? Porque não é na quinta-feira como é aqui Não, no Brasil, na maioria das dioceses, não, né? aqui Aí é vai quinta ser também. Não, aqui foi quinta, aqui quinta. Corpus Christi foi quinta, Pois é, mas nos Estados nos Unidos, no Estados Unidos. Canadá, ele é transferido para o domingo, né? É, Porque não é feriado no meio da semana lá. aí passa para o E domingo. então quem vai acompanhar o domingo de Corpus Christi, aí eu sugiro você pegar o nosso comentário e a proposta da Alexio Da quinta-feira. da quinta-feira passada, né? Mas é bem mais curto do que o evangelho todo que a gente vai comentar hoje. Não é como hoje, mas é exatamente, né? Inglaterra, que é a minha célula, também vai celebrar domingo. Mas aqui em Viena foi na quinta-feira que nós celebramos, então passa a ser o evangelho do nono domingo do tempo comum. Então, vamos lá. Ah, Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, o evangelho pode ser dividido em dois trechos, né? Inclusive, como a liturgia sugere aí o trecho longo, que inclui os dois trechos, né? As espigas arrancadas e a cura do homem de mão atrofiada, ou então só a primeira parte aí, que seria as espigas arrancadas. Uhum. Interessante aí também esse ponto aí. Os discípulos começaram a arrancar as espigas. Ah, eles plantaram essas espigas? Não. Não. Então, Estavam passando tá e fazendo. estavam arrancando. Mas uma coisa interessante, assim, primeiro, a gente podia levar em consideração isso assim. Os discípulos estavam andando mesmo, pegaram as espigas, que não era deles, sem pedir permissão, e chegaram e pronto. Mas ninguém fala disso, né, desse detalhe. E eu sempre achava, até então, achando que os discípulos estavam roubando aquelas espigas de milho lá, porque ninguém dá as espigas de milho de trigo, porque ninguém está dizendo nada. Mas não, é Trigo, permitido. trigo. É de Era trigo, de trigo. trigo. Mas é permitido pela lei você respigar, né? Então, o problema não era eles estarem pegando o que não era deles, porque era permitido pela lei que eles fizessem isso. O que não era permitido era eles estavam fazendo no sábado, né? Esse era Não, o problema. fazendo colheita, né? É.
A proibição do sábado, no sábado não se podia colher, ceifar. Então ele estava entendendo que tirar algumas espigas era ceifar, era como se estivesse ceifando, fazendo a ceifa da colheita, o que não era também, né? O exagero aí da interpretação. Aí é o que a gente fala hoje em dia, né? Isso é falta de louça para lavar, né? Porque a pessoa tá lá fazendo de fazer questão dessas piquiunguinhas. E aí Jesus, graças a Deus, graças a ele mesmo, e é muito claro em dizer, gente, pelo amor de Deus, vocês acham. Mas realmente era essa a crença das pessoas na época. Achavam que Deus ia mandar o Messias só quando tivesse tudo cumprindo a lei no mínimo detalhes, aí alopravam a lei e acabava aqui. 613 mandamentos lá, que não Quem? estavam, né? Era, além dos 10, né, das tábuas da lei, ainda tinha mais esses outros aí. 603, né? Além dos 10, seriam 613 mandamentos aí. Não faça isso, faça aquilo. Mas um detalhe também, o objetivo. Por que é que eles estavam arrancando? Aqui o evangelista, aqui em Marcos, não diz por que, que ele estava arrancando. Né? Mateus e Lucas, na passagem paralela, diz que eles estavam com fome, estavam arrancando para Comer. comer. Então É, não era porque estava roubando, né? Não podia roubar, nem podia levar. A permissão da lei era permitido comer. Se você tivesse exato. para levar, respigar e levar, poderia até se fazer, mas não no dia de sábado, né? Uhum. Que era aí a crítica dos fariseus que olharam lá e foram dizer para Jesus. Aqui também no Evangelho de hoje, Marcos está dizendo, foram dizer para Jesus. E nos outros evangelhos eles tiveram cuidado de dizer para os discípulos, não queriam falar com Jesus, não, É, falavam com os discípulos. Vocês estão fazendo, vocês, né? Mas é é, Jesus quem responde também lá nos outros. porque, enfim, Jesus é a lei, é o conhecimento da lei. A gente já tinha falado um pouco desse versículo, mas uma das coisas também que me impressiona muito nesse versículo é quando Jesus, você não se lembra que tinha lá no que aconteceu lá com Davi, não? E para mim, assim, quando eu fui fazer a Lexia Divina com essa passagem, eu fui, né? Vamos ver a passagem de Davi. Mas na passagem de Davi não faz nenhuma menção de que o pão é proibido. Não, ele diz assim: o Davi estava com fome, foi lá, pediu pão, o sacerdote deu, ele levou e comeu. Pronto. E passa. Se você não soubesse que pão era aquele e onde é que estava ali, lá no Levítico, lá atrás, dizendo que aquele pão era só para o sacerdote, passa direto. Então, assim, isso é um sinal. Dá para entender. O Samuel lá, no livro do Samuel, que essa passagem aí, eu acho que tem a primeira de Samuel, né? Uhum, Ele diz, 1 de Samuel 21, ele diz que o sacerdote aí, o sumo sacerdote seria o Abiatar, o Abimeleque, que era o pai dele, uhum, e o evangelista cita como sendo o Abiatar. O Abiatar diz para Davi, diz, olha, eu só tenho os pães aqui dos sacerdotes, os pães da proposição lá. E Davi sabia que aqueles sim. pães eram reservados aos sacerdotes. Mas aquele pão era renovado, então poderia ser novamente preparado, oferecido, e os sacerdotes iam comer, os sacerdotes não iam ficar com Não fome. ia ficar com fome. É. Mas, mas aí o Davi pede, isso aí não era permitido para o que não era sacerdote. Mas aí, né, ele estava com fome, e Davi e seus companheiros, não era só o Davi Não que foi tinha só pedido, Davi. não. Porque ainda podia estar dizendo, não, porque Davi era ungido e tal, mas não, tinha isso não. No caso aqui é Jesus e os seus companheiros. Não disse que Jesus estava tirando também, é só os Não, é. discípulos que estavam debulhando lá, né? Mas se supõe que também Jesus possa ter comido, né, no dia de sábado Jesus ali. estava com fome também, coitado. Pois é, o evangelista hoje aqui, Marcos, não disse que eles estavam com fome, É, mas Mateus e Lucas dizem que eles estavam com fome. Era um sábado, sim. né? Tinha tido aí a ceia pascal lá, a ceia como é? É o Shabat. Sabática, mas o sábado era uma festa, né? E eles tinham todo o cuidado de preparar com antecedência, porque no próprio sábado não podia se fazer muitos trabalhos. Eles preparavam a ceia na véspera, Uhum. né? Naquele dia de sábado que era sagrado para os judeus. Inclusive, até hoje tem o elevador do sábado lá em Israel e em alguns lugares também, né?
Lá em Toronto, que a gente morava lá, um amigo nosso morava lá, no sábado, quer dizer, começava na sexta-feira à noite, os elevadores paravam automaticamente em todos os Todos andares. Olha, este elevador vai parar em todos os andares, para ninguém apertar. O judeu era muito cuidadoso. Não está acendendo fogo, não pode é, acender fogo no sábado. pois é, Apertar o botão era acender. não, e tem isso, inclusive tem isso numa. Eu vi a propaganda, né? A Juliana segue uma judia ortodoxa no Instagram, que ela fica mostrando todas as coisas que ela faz e tudo mais. E ela estava fazendo a propaganda de uma lâmpada que era, tipo assim, aprovada para o Shabat. Que a lâmpada, ela é fechada, né? E assim, ela está o tempo todo acesa. Você fecha para apagar e você, quando você abre, está aberta, você não ligou, você só fez destampar. E aí eu digo, gente, mas qual é a diferença de você fazer isso e você fazer isso, né? Assim, para mim, O mas rigorismo da lei aí, né? A interpretação aí que Jesus vai dar a correta interpretação aqui da lei, né? Eu estava lembrando que também não é só o judeu, né? Tem os adventistas do sétimo dia que também são rigorosos, né? Tem muitos sim, lugares em que sexta-noite já encerra as lojas, só no sábado à tardezinha, depois das 18, né? Depois do sol se pôr, né? sim. E começa novamente aquela atividade. Muitos shoppings a gente estranha assim, não, e por que, é que essa loja é fechada aqui no meio Judeu. desse movimento todo? Judeu. Esses aí, Ah, o judeu Adventista, né? ou Aqui, adventista. eu moro num bairro, em volta de mim é cheio de judeu. Inclusive no meu prédio, assim, tem muita troca, né? Então, mas eu lembro que teve dos 27 apartamentos que tem, né? Dos 27 apartamentos, só tinham três católicos. Os outros todos ou eram judeus ou eram de outra religião, outra denominação. Como é que eu sei isso? Porque a gente recebe, os católicos recebem na caixa de correio o boletim da paróquia. E aí nesse dia só tinha três boletins colocados, um no meu e outro no outro. Agora deu para saber. E inclusive um vizinho meu, que agora mudou-se, o Ariel. E foi interessante, o nome dele é Ariel. E aí ele disse, e eu perguntei, como é seu nome? Ele disse, Ariel. Aí eles, mas é a sereia não. Eu digo, não, eu sei, Ariel. Ariel é o leão de Deus, eu sei, eu conheço a palavra de Deus também. E ele, e ele era muito assim, é Bom de muito legal. lembrar. Exatamente, ele gostava muito de conversar e tal. E aí falava, só que ele não era judeu tradicional nem ortodoxo, não. Então ele tinha umas interpretações mais livres, assim, da palavra. Mas hoje judeu tem tanto judeu quanto tem protestante, assim, cada um que acredita numa coisa. Muitas denominações, assim, muitas, como é que chama assim, não é seita, né? Porque é Correntes, dentro, né? correntes, dentro do Muitas judaísmo correntes. lá. E, Porque um acredita que é mais rigoroso, o outro não. São as várias escolas rabínicas também, que mesmo no tempo de Jesus já já tinha. existia a interpretação da lei, né? Dos fariseus, os Então, saduceus, os zelotas, aqueles os essênios, essênios. é, Do o, pessoal lá do Mar Morto, lá dos manuscritos, era essênio, né? do Qumran eram os essênios. Os Acho que essênios. eles eram assidins, né? Que eram chamados, né, no termo hebraico lá, os mais puros, né? Que seriam os mais rigoristas, descendentes até, sei lá, dizem que seria dos macabeus, né? Que se Uhum. separaram. Mas os macabeus, inclusive, eles permitiram, eles faziam algumas coisas que no sábado, eles, não, para se defender aqui, para a gente não morrer, a gente vai lutar aqui no sábado também, porque senão, como aconteceu, sabiam que os judeus não faziam nada no sábado, teve um Atacaram. desses ataques lá que mataram não sei quantos, aí o macabeu disse, não, nós vamos nos defender. E E aí, rapaz? isso é um princípio que até hoje se usa no exército de Israel, né? Embora os Macabeus não sejam considerados pelos judeus, pela maioria dos judeus, como livros inspirados, a história dos Macabeus esse coisa específico é usado como justificativo para o exército de Israel, né? Como teve a guerra do Yom Kippur há uns anos atrás, muitos anos atrás, mas assim, eles não querem saber, tá? É sábado, não ser sábado, se for atacado, bala.
E o que Jesus vai colocar no próximo trecho aí Sim. da cura do homem da mão seca, né? É permitido curar, fazer o bem ou fazer o mal? Nunca seria permitido fazer o mal, né? É, Mas o fato de não curar indicaria a morte, né? Claro que a mão seca não é uma coisa assim, risco de vida, mas Jesus não. amplia, interpreta aí. Quando a gente chegar lá, a gente conversa mais aí Não, mas sobre. eu acho que vale a pena a gente entrar aqui. Eu não sei quanto tá. A gente Pois está é, é na metade permitido do nosso. curar ou não curar? Que Jesus aí pergunta lá para os. E eles ficam calados, né? A interpretação deles, eles queriam pegar Jesus no detalhe da lei, né? É, Curar também para eles era proibido porque era um exercício físico, mas Jesus vai quebrar esse sábado curando. Ele cura com a palavra, o homem fica, estende a mão, o homem estendeu a mão, ele foi curado pela palavra do Senhor, não foi por uma coisa que os médicos daquele tempo faziam, né? Não, você faça assim, executavam, trabalhavam para a cura. não. Jesus manda, só com a ordem, só com a palavra dele, né? Isso aí me remete claramente ao Gênesis, né? Ele fala e as coisas acontecem. E uma coisa, né? Eu lembro da cura da mulher encurvada, né? Que ele fala: Meu Deus, se vocês têm um jumento ou um boi que cai no buraco, vocês vão tirar. E essa mulher tá amarrada aí a vida inteira e eu não vou desamarrar. Gente, que loucura é essa? É assim, é a questão só do bom senso. Se você tiver um pouquinho de bom senso, você vai concordar comigo. Não precisa nem ser um intérprete da lei. Gente, né, Mas a cegueira, o endurecimento aí que Jesus vai colocar também, eles ficam endurecidos naquela interpretação, naquela visão. Também ainda tem muita gente hoje, né, na palavra de Deus que não quer é, ver o conjunto da palavra de Deus, né? A igreja sempre coloca uhum, um dos itens na interpretação é a palavra de Deus como um todo. Então você não pode isolar um versículo aqui, né? Vai e faze tu mesmo, né? Aquele homem que tirou a palavra né? E Judas foi se enforcar. Aí depois tirou e disse, não, é muito sério. não, Aí abre de novo vai, e tem, vai e faze tu mesmo. Nunca vai está errado. obedecer a palavra de Deus nesse sentido aí? Não, eu me lembro agora também de uma brincadeira que um amigo que era seminarista, hoje já era padre, e ele estava falando assim, que eu vou chegar e perguntar para esses protestantes aí, porque é o seguinte, a minha avó, ela está praticando idolatria. Eu queria saber se eu posso matar ela eu mesmo, ou posso contratar uma pessoa para matar ela, já que a palavra de Deus lá em Deuteronômio manda apedrejar. Como é que faz? Enfim, né, assim, não, não faz sentido essas coisas de você entrar na literalidade. É igual essa semana. E um pessoal implicando a gente falou semana passada do Carla Acutis. Essa semana tinha um pessoal implicando por causa da imagem do Carla Acutis ser de gola polo dentro da igreja. Meu filho, vamos procurar louça para lavar, gente, pelo amor de Deus. Ave Maria. É procurar pelo em ovo mesmo, assim, de dizer, não, é porque eu acho que a imagem mesmo do leigo tem que ser de túnica para representar a branqueza. De meu povo, meu povo. Vamos procurar louça para lavar, né? Assim, São João Paulo II, os santos de calça jeans. Deus é, precisa de santos. Deus quer santos, né? Como é este tempo, neste século, que era o século XX lá, mas agora é o século XXI também, né? mais do que nunca a gente precisa de Santos. Mais do que nunca, né? Deus quer santos. E aí o Brasil também aqui, todo lugar, né? A Europa está sendo descristianizada aí também, em muitos lugares aí. A França, meu Deus, já foi a filha A filha, predileta da a igreja, filha mais velha, a filha, como é que é? A primogênita. a primogênita, né, da igreja. E hoje a França está se muçulmanizando, né? É, Se islamizando lá. Os muçulmanos estão tomando conta da igreja da França toda, meu Deus. é, Os próprios católicos não querem ter filhos, mas né? assim, Eu me lembro que quando a gente foi a primeira vez para a França e depois fomos para Roma lá, a gente ficou na casa de um casal católico, né? Cada um eram três, uhum, eram, né, o Moisés e a Emi, o Bosco e a Ana, o Otávio e a Ana e nós, né? A Bia e eu. E nós ficamos na casa, cada um ficou na casa
católicos, e eles diziam isso: olha, nós queremos ter muitos filhos, né? Porque os católicos da Renovação, no caso, eu acho que eles eram da comunidade Emanuel, provavelmente, eu acho. Emanuel, eles têm esse compromisso, né, de terem mais filhos. As várias associações e outras de leigos também, Sim. católicos também têm esse cuidado, né? Porque hoje no mundo, não, só vou ter filho depois que eu tiver condições, depois que a mãe tiver realizado a sua profissão. Na França isso é muito comum mesmo. Assim, eu vejo. Assim, é porque os católicos são minoria na França, basicamente. Mas todos os católicos praticantes que eu conheci lá na França, assim, os católicos mais fervorosos, todos eles tinham famílias grandes, Famílias né? numerosas, graças a Todos Deus. eles, assim, não tinha menos de 5 filhos, assim, era sempre grandes as famílias. E o pessoal da Emanuel também, assim, especialmente o pessoal da Emanuel. Não conheci nenhuma família da Emanuel com pouco filho. Mas assim, não dá nem para comparar com a quantidade, né, Os ateus praticamente não têm filhos, mas os muçulmanos têm outro tanto desse, né? Então, fica assim. Mas enfim, a igreja precisa de santos como um todo, em todo canto, e eu acho que hoje em especial, né, Deus vai se manifestando. E a gente está vendo, né? O Carlo Acutis, Jorge Frassati também vai ser canonizado, né? Estão até Diana especulando. Beretta, Diana Beretta Beretta, Mola, que já foi, né, já é canonizado, mas estão especulando já é que o santa. Frassati e o Acutis vão ser canonizados no mesmo dia. Ah, Mas legal. Eu no, sabia tá, que tá tá, na mesma cerimônia já, né? não é, então tá rolando um boato, mas assim, Sim, eles vão ser sim, não está canonizados marcado ainda. ano que vem no jubileu, né? Vão canonizar no jubileu. Eu acho que o Papa tá segurando todo mundo para canonizar uma turma grande no jubileu. É, enfim, a gente precisa mesmo de santos de verdade, né? De que vivam e não simplesmente assim. Aí o pessoal fala, mas precisa se amostrar para ser santo. Não. Terezinha, Terezinha era totalmente escondida ao ponto das irmãs do próprio Carmelo. Isso é anedota, né, que conta, não tem escrito isso em canto nenhum, mas sempre que uma irmã morria, a madre ia, falava bem daquela irmã para todo mundo e tudo mais. E contas que uma irmã comentou com a outra assim, uma coisa. Eu não sei o que que a madre vai falar dessa daí, que ela só fazia rir. Tipo, o que que a madre vai falar dessa daí que Não ela tem nada para contribuir, ela só faz ali o seu cantinho dela lá. não faz nada essa daí, não faz nada. Tá aí. Era a Teria. irmã, né? Mas é uma das irmãs mais velhas de Terezinha, né? Que mandou ela escrever, começou a mandar ela escrever a Sim. história da alma, né? E aí Terezinha, por obediência, foi começar a escrever e aí se viu a grandeza Ainda de bem que ela Terezinha. deixou escrito, que aí as pessoas abriram a janela da alma dela e viram quanto ela é grande, né? É, E aí o Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, quando ainda nem religioso era, conheceu os escritos e na Primeira Guerra Mundial ofereceu o batalhão dele a proteção de Santa Teresinha e ninguém morreu do batalhão dele, só uma pessoa, só nem um. era santa ainda, né? Não, era Estava no não. processo. Era Estava no exatamente isso. processo lá. É. Ninguém morreu. Só um soldado que desobedeceu a ele, que foi pro moinho ele devia ir, que morreu. Mas nenhum soldado morreu segundo o Beato, daqui a pouco Santo Maria Maria Eugênia. Eugênio Oh, dizia, glória. pela intercessão de Teresinha. De Santa Terezinha. Essa pequenininha aí, ela tem muita coisa para a igreja. E aí, depois que ela foi canonizada, o Beato Maria Eugênio foi um dos que lutou para a declaração de doutora da igreja Doutorado dela. dela, né? Doutora da igreja. E de fato, né? Sim, mas declarada, né? ela era Agora, tão. recente, né? Na época da Não, não, Beato foi. Maria Eugênia. Vladimir É, Eugênio morreu em 62. Ele, 62, pois é. ele foi Paulo VI foi Paulo VI? Não, Paulo VI declarou Teresona. Foi Paulo Terezinha, VI. Terezinha já foi João Paulo Terezinha II, eu acho. já foi, eu acho que João Paulo II. Eu acho que já foi João Paulo É, II. vamos Enfim, pesquisar aqui. depois a É, gente volta. Se você souber, procura aqui. Mas a gente já está quase meia hora de gravação aqui já, mas a quase meia gente hora e a gente comentou pouco aí, né? do Evangelho. Mas assim, Vamos voltar vamos então no voltar. texto aí.
Vamos voltar para o texto. O homem da mão seca. A gente estava Antes comentando. da mão seca, ainda dentro Hum, do primeiro aí, hum, eles aqui, eles passaram necessidade aí, ó, o texto aí do Evangelho hum, me chama a atenção aqui. hum, Tiveram fome, né? hum, Davi, Jesus está dizendo aqui, eles passaram necessidade, tiveram fome, né? uhum, Está reivindicando porque Davi, realmente naquele tempo que ele estava fugindo de Saul, eles estavam numa grande necessidade, né? uhum, Mas aqui os discípulos, não pode comparar Davi, mas Jesus compara a grande necessidade, eles estavam passando necessidade e tiveram fome. E uhum, aqui eles estavam assim, né? Estavam caminhando no meio da plantação, mas Jesus fez questão aí de colocar o texto lá de Davi, dizendo que eles estavam passando necessidade, tiveram fome, e comparou com a situação dos apóstolos ali naquele momento, né? uhum. Mas isso aí é que tá. É a lei e o espírito da lei, né? O que é que a lei está dizendo? A lei está dizendo isso aqui. Mas por que que a lei está dizendo isso aqui? Para que que serve a lei estar dizendo isso aqui? Né? Quando a gente olha para a lei só pela lei e acaba, né? Aquela coisa assim, ah, não diga que vai rezar porque Jesus disse que quando fores rezar, fecha a porta do quarto e tudo mais. Mas se eu não oferecer a minha intercessão para as pessoas, como é que elas vão saber que alguém se importa com elas, né? Você quer que eu reze por você? Né? A questão da vigília, né? Na comunidade Shalom a gente é chamado a passar a noite em vigília pelo menos uma vez por mês. Cara, você vai passar 4 horas durante a madrugada diante de Jesus sacramentado, por que não juntar a intenção de um monte de gente para rezar? Eu não vejo o menor problema em você dizer, por favor, me dê as suas intenções, porque eu estou indo ali fazer um sacrifício, bora rezar. Não é de forma nenhuma dizer, olha, me exaltem porque eu sou bonitão e eu quero mostrar para todo mundo que eu vou rezar. Se for isso, meu irmão, aí você vai ter um problema para assim, conversar com Jesus. Mas Jesus não estava querendo. Jesus estava querendo. Assim, Jesus não está proibindo ninguém dizer que vai rezar, meu Deus do céu. Do mesmo jeito aqui, né? Assim, ah, não, não pode fazer nenhum trabalho. Cara, sério que curar uma pessoa, sério que comer é um trabalho? Jesus, sério mesmo que você Aí acredita nisso? o rigorismo aí da interpretação. Aí a TED, inclusive, isso é uma coisa também interessante, tem um versículo que existe em alguns manuscritos, a TEB coloca, ele diz assim, não está no texto litúrgico, mas como a TEB também coloca aí, em alguns manuscritos existe esse versículo, né? Eu acho interessante a gente Uhum. colocar aqui. Ele diz assim, ó, no mesmo dia, vendo alguém trabalhar no dia de sábado, ele disse: ó homem, se sabes o que fazes, és bem-aventurado, mas se não o sabes, és maldito e transgressor da lei. Nosso Então, Senhor deixando bem claro. não está na liturgia, mas alguns manuscritos até trazem isso aqui. Jesus não era transgressor da lei, Jesus não era maldito, não. E Jesus estava conscientemente, no caso aí, né, na interpretação dos fariseus ali, transgredindo a lei. Para ele, Uhum. debulhar, para eles, né, debulhar, colher, era uma tarefa proibida no sábado. Mas a interpretação correta. Agora, trabalhar mesmo, aqui, como diz aqui nesse versículo, trabalhar, em alguns casos, hoje em dia a gente tem aquela ampliação aí Uhum. do trabalho no sábado, né? Se algumas profissões tem como a gente não trabalhar mais, né? O médico, um bombeiro, né? Um policial, você precisa continuar trabalhando naquele dia, Sim. né? Então, não, eu não vou mais fazer isso porque é sábado. Ou A não porque é ser domingo, né? judeus, no caso do nosso domingo, né? É. Os judeus ou os adventistas lá que não fazem tantas coisas no sábado, mas será que quando precisa vai tirar o filho do buraco, vai tirar o animal do... É. Exatamente. Claro que vai, né? E é de novo, eu sempre falo isso assim, de vez em quando eu coloco, né? A pessoa que é assim, ah, não, você está fazendo isso muito errado. Ah, mas você fez a mesma coisa. Ah, não, mas você tem que entender.
Quando é você, eu tenho que entender. Quando são os outros, não. Tá errado e é isso aí, acabou. Não, mas você tem que entender que não é bem assim. Peraí, quem é que tem que entender? Nosso Senhor é você? Às vezes é isso. Para os outros, né, para nós, não, a pessoa tem que entender. Né? Para o outro, a força total da lei. Também tem essa questão, né? Um peso, duas medidas. Ou você. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Então, perdoai como você é perdoado. Se você não perdoa, se você não se sabe perdoado e acolhendo o perdão de Deus, não vai perdoar os outros, não. Para os outros eu não tenho que perdoar nada, não. Mas eu preciso do perdão, né? Exatamente. Eu não, não, mas o senhor vai entender. Ó, hoje é só hoje, não tem esse problema. Né? Sexta-feira, não, mas é porque é jejum, é verdade. Mas não, é porque é hoje, você tem que entender. É? Quem tem que entender? Sou eu? Eu não tenho que entender nada, não. Você se entenda aí com o nosso Senhor Jesus Cristo. A questão é quem é que vai, entendeu? Aí, de novo, nosso Senhor vai voltar e dizer: à medida que você medir, você vai ser medido. À medida que você julgar, você vai ser julgado. Se para os outros é a lei, para mim é eu tenho que entender, então, peraí. Né? Você É, está julgando, mas exatamente. você não está se julgando. E essa questão do sábado, eu acho que se amplia para todas as outras coisas, eu acho, da nossa vida, né? Às vezes, eu lembro eu também muito novo, no tempo da liturgia, que eu caí um pouco nesse rigorismo aí. Não, tchau. Eu saí, entrei um pouquinho nesse rigorismo aí da liturgia e tudo eu ficava olhando se era liturgia, se não era liturgia, se era liturgia. Aí uma vez eu parei e disse, eu tô deixando de rezar para olhar os erros dos outros. Tipo assim, eu tô perdendo meu tempo aqui na missa. Graças a Deus Nosso Senhor, né, iluminou minha consciência de dizer, para de olhar para todo mundo aí, mas tipo assim, é tu que tá fazendo. Quem é o centro aqui? É tu? É a tua lei? Ou sou eu? Ou é os erros dos outros? Porque os erros dos outros estavam virando o centro da liturgia para mim. Enfim, cada qual aprende também com as pauladas que leva da vida, né? Vamos passar para Vamos, a segunda parte aí da cura no dia de sábado aí, a cura de mão vamos. atrofiada, Uhum, seca, né? No texto litúrgico diz o homem de mão seca. uhum, Aqui na Jerusalém diz mão atrofiada e na Tebe diz mão paralisada. uhum. É, É, é interessante esse termo aí, né? O grego lá, é a tradução mais correta seria seca, né? seca, né? O O inglês ele coloca lá também como seca, né? dead, Wither. withered, yeah. É porque o withered em inglês ele tem um significado mais amplo do que o seco, é como se fosse assim, amofinado. É o que uma planta, quando perde a água, ela vai secando, né? A palavra em português. Atrofiando, né? O Pois caso é, aí, a ela vai. tradução mais É, murchando, vai se secando, né? ela vai colapsando sobre ela mesma coisa. Mas o termo em inglês é um termo mais rico nesse sentido de porque você, quando fala withered, você imediatamente pensa numa planta que não foi aguada durante muito tempo, que está sofrendo sobre o calor do sol, ela está, né, secando, mas É, me vem aqui também, aqui no Uhum, Nordeste, especialmente aqui no interior, que é uhum, a área da Caatinga, em que as plantas ficam secas mesmo. Você vê aquelas árvores sem folha nenhuma. Mas quando começa a chover, imediatamente, poucos dias depois, já fica aquele verde todo que você ficava impressionado. Como é que uma árvore que estava seca, seca, de repente, de uma hora para outra, aqui no Nordeste, você vê muito essa diferença na uhum. paisagem, né? Da caatinga, da vegetação sem nada e de repente com uma chuvinha já começa a verdejar e fica, né? É uma diferença enorme. É claro, nos países, né, que tem as quatro estações bem definidas, Também se depois do vê. inverno, que você vê as árvores, as folhas caem todas, né, menos a O maple leaf pinheiro. lá que é verde, os pinheiros, né, que Os também pinheiros servem ficam verdes. ficam verdes para que são usados na, nas árvores de Natal. Mas a maioria das árvores perdem as folhas, né? Cai, né? No outono cai tudo.
E depois começa aí vem a primavera. E a primavera é aquela explosão de cores, de beleza, né? De cores de verde, que começa novamente, a mudar a paisagem, né? Do inverno passa para a primavera, né? A mudança grande aí, né? E não à toa a Páscoa e a ressurreição acontecem na primavera, é uma coisa muito bonita de se ver. A gente está vendo, está tudo morto, mas aí vai chegando a Páscoa, as coisas começam a florescer, vai começando a florescer, e na Páscoa a gente vê essa beleza toda da natureza voltando à vida, é realmente muito bonito. E ao mesmo tempo, lá no final a gente vai vendo também, o dia de finados já está tudo morto, já está tudo caído, sem nada, já está tudo seco. Novembro, né? 1º de novembro aí, É, 2 de novembro, né? Dia primeiro é exatamente. santo, de todos os santos, Todos os né? santos em E a, novembro. e a vésperas do dia do santo aí, do dia 38. Não vamos comentar, não. Voltemos aqui para o Evangelho. Mas a É. mão paralisada também é um outro sentido aqui que a Tebe coloca. O homem estava paralisado, sem poder trabalhar. A mão significa também essa atividade que o homem era impedido de realizar, e o sábado também Uhum. paralisava nesse sentido, né? O Shabat era cessação. E Jesus vai curar o homem para que ele possa ser útil, trabalhar, usar a sua mão corretamente, né? E é permitido ou não é permitido? Mas é claro que é permitido para o homem, né? Jesus vai perguntar e ver aí a dureza, aí o próximo versículo aí, né? Cheio de ira. O texto diz cheio de ira De e ira. tristeza, né? A outra tradução chama de indignação, ou até mesmo cólera, né? Por causa da dureza do coração e pelo endurecimento deles, né? Eu vejo aqui essa coisa de Jesus. Jesus misericordioso, né, que como o Pai, né, que trabalha também no sábado, faz chover sobre a horta dos bons e dos maus, que cheio de compaixão por aquele homem e aquelas pessoas por causa da lei que vem de Deus, não conseguem entender que Deus é bom e não conseguem entender que Deus quer o bem, que Deus quer a cura para aquele homem. Aí Jesus fica revoltado, porque diz: Meu Deus, vocês, se vocês que são quem era para atender mais a lei, estão desse jeito, né? Então, assim, eu entendo, Jesus, porque você está chateado, porque qualquer um ficaria, né? Assim, Pois é, o termo aí é chateado, é indignado ou é, é ira, né? A ira de Deus aí, mas aí no Antigo Testamento esse termo tem um outro sentido, né? Da ira de sim. Deus, mas aqui o texto da liturgia chama cheio de ira, né? Jesus se E, irou, será que não é pecado da ira, um dos pecados capitais? mas Aí, aí Santo Tomás de Aquino vai dizer que até as paixões de Jesus são voltadas para o bem daqueles a quem elas são voltadas. Agora, aquela coisa: se Deus não quisesse que a gente tivesse raiva, ele não teria criado a raiva. É simples assim. A raiva faz parte dos nossos sentimentos humanos, da gama de sentimentos. E se Deus não quisesse, ele não teria criado. Então, São a Paulo raiva. também vai dizer, irai-vos, mas não pequei. Então, Irai-vos, mas não pequei. Mas é que tá. É essa questão aqui, exatamente. Porque você está indignado com a injustiça, é justo e é bom. A indignação com a injustiça, ela não é uma coisa boa. Não é uma coisa ruim. Por quê? Porque a injustiça é claramente contrária a Deus. Então, não tem por que você querer, sei lá. Entende assim, às vezes as pessoas têm essa ideia de santidade, os santos são aquela paciência que não se irrita. Rapaz, Jesus virou as mesas, fez chicote e corta. E você não quer se irritar usou o nunca. chicote, não sabe se bateu nas pessoas, mas botou o chicote para os bois lá, para os animais, né? Pode ter usado. Mas ele levanta a mesa, mas E né, Que usou o ele, chicote, vi, mas que ele virou a mesa e derrubou o dinheiro no chão, tá lá e não tem como você. que Ninguém, ele usou o chicote, agora não sabe se nos animais, mas nas pessoas ninguém ninguém pode sabe. dizer, né? Mas enfim, né? Jesus também, né, revoltado com os fariseus, chamando eles de sepulcro caiados, raça de víboras. Vem cá, raça de víbora não é uma coisa legal pra você chamar ninguém, mesmo sendo assim. E ninguém garante que Jesus não deve ter usado uns palavrão ali que os discípulos não anotaram.
me disseram, não vamos botar essas palavras na boca de Jesus, não vamos botar aqui, né? Mas eu não, nada, ninguém garante que Jesus não usou palavras muito mais duras do que aquelas que estavam ali. Mas a questão não é nem essa. O ponto é a raiva, a ira, tudo, é da falta de misericórdia, da falta de amor e de compaixão que tem isso aqui. A dureza deles, né? A dureza, do endurecimento deles, do coração, como vai dizer o versículo aí, né? Por causa da dureza deles, eles não enxergavam, né? A cegueira, né? Aí é que tá. Como é que para você assim, como é que para você é mais importante a pessoa não fazer nada do que a pessoa fazer o bem? Não, entendeu? E aí eu queria até voltar nisso ali, né? Da questão da, da omissão. Porque várias vezes quando Jesus condena ao inferno, não é porque fizeram o mal, mas é porque não fizeram o bem. E aqui, e É, aqui é um exemplo muito claro disso. Assim, vocês estão com raiva, vocês não estão querendo que eu faça o bem, em nome de Deus, em nome da lei, assim, em nome de uma lei que não veio nem deles, eles estão querendo que Jesus não faça o bem. E é exatamente disso, é disso que Jesus acusa aqueles que não vão que vão para o inferno, né? Que afastaram é. de mim. O Mateus Porque 25 lá, né? Exatamente, porque eu estive doente e não me visitaste. Assim, eu tava com fome, tava nu e você. Eu tava com a mão seca, Quando foi que a gente não fez? Aí eu não fiz nada. eu não fiz nada. Exatamente, você não fez. O Porque problema é você não ter não feito. fez, né? Pois é, a omissão, um pecado grave, que muitas vezes a gente não, eu não fiz nada. É por isso mesmo que foi pro inferno, porque não fez nada, porque deveria ter feito. Mas, mas é o que Jesus disse ali, né? E aqui, especificamente aqui, é, é, é deixá-la morrer. É permitido fazer o bem ou fazer o mal. É salvar uma vida ou deixá-la morrer. Aí Jesus realmente fica com ira. Porque se Deus, que é Deus, é bom o tempo todo e ama todas as criaturas, não vai. Entende? E aí pronto, é pessoas que ficam nessas picuinhas que acabam não fazendo o bem que deveriam. Quem E aí, sabe fazer o bem e não faz, incorre no pecado. Aí São Paulo também vai dizer isso aí. É outro versículo, acho que é Romanos lá. uhum. Mas então, vamos chegar aí ao fim, país. Vamos. Quem chegou até aqui, olha aí, ó, deu Se seu lembre de like, deixar o diga seu amém, joinha aqui embaixo. comente, diga assim pelo menos amém, Diga se certo? assistir até o final. E É vamos isso, gente. pedir aí também, ver se a gente aumenta mais aqui no YouTube os nossos seguidores, Uhum. porque no Instagram lá, que não a gente não consegue no É. sábado, no domingo, passar esse vídeo todo, a Uhum. gente não faz a transmissão. Algumas pessoas ficaram até preocupadas depois. De domingo vocês não fazem, está lá no Aí YouTube. nós está em outro canto, porque a gente não tem como colocar 45 minutos lá no Instagram, mas eu estou pensando já em uma maneira de tentar transmitir isso aqui que a gente está fazendo pelo Instagram, mas eu ainda não consegui. Mas a gente vai ver aqui se a gente não faz isso para o Tomara que você Instagram. consiga aí. Eu sou ainda muito incipiente aí, muito primário nas redes sociais aí, eu não consigo aí muita coisa não. Mas, assim, Deus quiser, um dia dá certo. Mas nós já melhoramos bastante aqui. A qualidade do vídeo, pelo menos das duas últimas, comparado com antes, já está bem melhor. Então a gente Melhorou está já. sempre A melhorando. qualidade da imagem também aqui, a É, gente botou a câmera aqui melhor aqui. é. E eu, como lembrando, né, no primeiro episódio eu disse que aquele era o pior. Olha aqui como já melhorou. Primeiro domingo do Advento do ano passado. Exatamente, olha aí como já Foi esse ano melhorou. litúrgico que a gente começou aqui. Mas o Instagram a gente começou bem antes, né? Começamos em Foi, agosto do ano passado. foi. Já Já vamos temos falar. uma certa quantidade aí de bons vídeos. Sim. Pelo menos nosso entendimento são bons vídeos. De vez em quando tem uns bons, de vez em quando tem uns nem, não tão bons, mas todo dia estamos aí, se Deus quiser. Mas é isso, gente. Vamos rezar porque Vamos. hoje é a sua vez. Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. nós te louvamos, Senhor, te damos graças por mais esta partilha, este domingo.
este nono domingo do tempo comum, este dia de graças, em que tu derramas com a tua palavra muitas graças em nossas vidas, esse dia de dedicarmos a ti, Senhor. O sábado ou o domingo é feito para ti. E por isso nós nos consagramos a ti e te pedimos esta graça de termos um tempo maior para a tua palavra, para a Eucaristia dominical, para estarmos mais com as nossas famílias e mergulharmos um pouco mais na palavra de Deus. Por isso, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor. Toda missa, toda Eucaristia é uma ação de graças. E nós queremos nos juntar, Senhor, nesse dia, a esta igreja que celebra esta ação de graças, te dar graças pelo teu pão eucarístico e pela tua palavra. Dá-nos, Senhor, este coração grato e dá, Senhor, a cada um de nós este correto entendimento da tua palavra e não sejamos duros de coração. Tudo isso te pedimos pela tua e a nossa mãe, a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e na hora de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, até a semana que vem aqui no podcast e até amanhã no Instagram e no YouTube com a nossa meditação diária. Deus abençoe, shalom, até amanhã e até domingo aqui nós dois juntos.